Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, de Deus Pai. o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Supremo, que está acima de todos. Ó Pai, o Senhor rege e governa esse universo com mão forte e poderosa. Ó Pai, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor enviou seu Filho, ó Pai, para morrer no nosso lugar. O Senhor fez aquilo que nós jamais poderíamos fazer, ó Deus, porque nós somos imperfeitos, mas o Senhor enviou aquele que é perfeito, ó Pai, para morrer por nós. Ó Pai, e assim nos lavar e purificar de todo pecado. Ó Pai, nós te rendemos glória, porque nós cremos no Cristo vivo e ressurreto. Ó Pai, aquele que é feito, ó Pai, Salvador, ó Pai, aquele que derramou seu sangue, ó Pai, como purificação dos nossos pecados. Ó Pai, que amor é esse? Imensurável amor é o amor do Senhor. Ó Pai, nós te rendemos glória e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento, através da palavra que receberemos, que ela enche o nosso coração com a Tua presença e que nós possamos, ó Pai, ser cada dia mais gratos ao Senhor pelo Teu sacrifício por nós. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Queremos saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Este é um domingo especial, que celebramos a ressurreição de Cristo. Queremos meditar sobre a ressurreição de Cristo em João capítulo 20, quando encontramos as seguintes palavras no texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram aos sepulcros. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. No versículo 11 nós encontramos um relato muito importante. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos:
viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Meus irmãos, meus ouvintes, nesta oportunidade queremos lembrar sobre a ressurreição de Cristo. Vamos examinar as evidências da ressurreição através desta história tão importante de que o Novo Testamento e o Velho Testamento mostram que Jesus haveria de ressurgir dos mortos. O homem moderno é um homem zombeteiro e ele critica a ressurreição de Cristo, nega a ressurreição de Cristo. Os filósofos atenienses, quando ouviram Paulo falar sobre a ressurreição de Cristo, disseram: sobre esse assunto nós te ouviremos outro dia, outra vez. Nós não queremos ouvir sobre esse assunto de ressurreição, mas nós queremos lembrar nesta oportunidade que o nascimento de Cristo foi sobrenatural. Sua vida entre nós foi uma vida sobrenatural. A ressurreição foi sobrenatural. A ressurreição é o ponto alto para provar que Jesus é o Messias, que Ele é o Deus presente entre nós, é o Deus que veio até nós, o nosso mestre, o Raboni, que Maria Madalena falou de Jesus naquele momento. Ele é o Deus presente entre nós. Os primeiros sermões de Atos dos Apóstolos vão trazer esta verdade para nós. Quando no capítulo 1 de Atos, no versículo de número 3, tem esta palavra: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Queremos meditar sobre 4 afirmações da evidência da ressurreição de Cristo. A primeira é que o sepulcro está vazio. A segunda, os lençóis do sepultamento estavam intactos. O Senhor foi visto. E em quarto lugar, os discípulos foram transformados. O sepulcro está vazio. As mulheres foram ao sepulcro cedo e o túmulo estava vazio. Os discípulos aqui apostaram uma corrida e João, que relata, não fala o seu nome, mas ele correu mais do que Pedro. João e Pedro chegaram ao sepulcro e Pedro entrou primeiro, e a primeira coisa que Pedro observa é a disposição dos lençóis. O lençol que encobria a cabeça do Mestre Jesus estava colocado ao lado, mas ali aqueles lençóis que tinham sido envolvidos com óleo e formava como se fosse um casulo, Jesus saiu e deixou-os intactos, saiu de dentro dele, como Jesus fez em outros momentos, passando por portas fechadas, portas trancadas, entrando, saindo com seu corpo glorificado, sem nenhuma dificuldade. Há a teoria
que as mulheres haviam ido ao sepulcro errado. Essas mulheres não foram ao sepulcro errado. Essas mulheres não eram tolas. Pelo menos 2 delas haviam visto onde José e Nicodemos colocaram o corpo de Jesus. Maria Madalena, mãe de Tiago, observou bem de perto tudo o que estava acontecendo. Isso significa que Pedro e João foram ao sepulcro errado? Não, eles não foram ao sepulcro errado. A teoria do desfalecimento, do desmaio, querem que acreditemos que Jesus desmaiou na cruz. Então ele não ressuscitou, ele ficou desmaiado e o tempo todo, e foi colocado no túmulo, e ele saiu do seu desmaio, e então empurrou aquela pedra e enfrentou os soldados e foi embora. Pilatos poderia ter se surpreendido que Jesus já estivesse morto, porém o centurião assegurou-lhe que assim era, conforme o registro de Marcos 15, 44 a 45. Ele verdadeiramente morreu. E o centurião provou isto. Pilatos permitiu a José retirar o corpo da cruz. 4 testemunhas da sua morte: o centurião, Pilatos, José, Nicodemos, as mulheres, e ele então teve apenas um desmaio. Que teoria frustrante e errada. Ficar machucado 36 horas, depois sair, empurrar uma pedra e não perturbar os guardas romanos, depois viver 40 dias sem alimento, abrigo, e dizer que ele simplesmente desmaiou, desfaleceu. Outra teoria: ladrões roubaram o corpo de Jesus. Não há como ludibriar a guarda romana tendo que remover uma pedra e ainda deixar os lençóis. Poderia levar os lençóis e deixar o corpo. Isso é uma coisa sem nenhum fundamento. Como levar o corpo e deixar os lençóis? Em quarto lugar, a quarta teoria: os próprios discípulos levaram o corpo. Como assim? Os guardas receberam dinheiro para dizer que era verdade isso, que foram lá e eles dormiram. Mas se os guardas tivessem dormido, a punição deles seria a morte. Os apóstolos pregaram dizendo: vós o matastes, porém Deus o ressuscitou, e nós somos testemunha disso. Era esse o refrão que os apóstolos diziam sobre Jesus Cristo, sobre a sua ressurreição. Nós somos testemunhas. E eles ficavam loucos com esse testemunho, ao ponto de mandar os discípulos calarem a boca, e eles dizer: nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Eles não só pregaram a ressurreição, como sofreram por ela. Pedro, André, Tiago, Filipe, Simão e Bartolomeu também foram crucificados por causa do testemunho que Jesus havia ressuscitado.
Mateus foi transpassado pela espada, Tadeu foi flechado, Tomé foi transpassado por uma lança. E por que eles morreram assim? Porque testemunhavam que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. Outra teoria: o corpo de Jesus foi afastado pelas autoridades judaicas. Ele foi tirado de lá pelas autoridades judaicas. Isso é impossível, porque o silêncio das autoridades é uma prova tão eloquente da ressurreição, como o túmulo, melhor, como o testemunho dos apóstolos. Eles ficaram em silêncio, eles não falaram nada, eles não tinham nada a dizer. O corpo de Cristo não foi removido por homens, foi ressuscitado por Deus. Esta é a verdade especial para as nossas vidas. Esse é o fundamento da vida cristã. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós. E o testemunho da ressurreição destes irmãos do passado, dos irmãos do presente, como hoje, tem gente morrendo por testemunhar que Jesus está vivo. Nos países islâmicos, nos países comunistas, dando a vida, testemunhando que Ele está vivo. Em segundo lugar, nós queremos aprender a lição dos lençóis. Os lençóis de sepultamento estavam intactos. Eles viram aqueles lençóis, viram e creram que era impossível alguém sair dali como Jesus saiu, de forma miraculosa, sobrenatural. Não foi só a essência do corpo, mas sim a presença dos lençóis, a disposição, a maneira como ficou aqueles lençóis ali. Testemunhou que Jesus saiu, e depois Ele vai aparecer aos seus discípulos. O reverendo Henry Lawton faz-nos um relato em seu livro O Mestre Ressurreto, e ele reconstrói a história desse Mestre ressurreto, e ele fala de Nicodemos, que foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aleóis, e enfaixar o corpo e a cabeça de Jesus. Primeiro enfaixa o corpo, depois, em separado, enfaixa a cabeça. Era o costume da época. E agora os discípulos chegam ao sepulcro, depois do testemunho de Maria Madalena, que já tinha encontrado Jesus, pensando que ele era o jardineiro. E eles observam essas duas realidades. Esse lençol colocado desta forma, de um lado, a parte que cobria a cabeça, do outro lado, a parte que envolvia o corpo, sem nenhum rasgo, sem nenhuma avariação, sem nenhuma forma agressiva de alguém saindo dali, mas como já vos disse, como se fosse um casulo. Jesus não se recuperou de um desfalecimento, Ele morreu e depois ressuscitou. Foi uma ressurreição a sua, não uma ressuscitação. Os panos do corpo sob o peso de 100 libras demonstram tudo isto. Em Mateus capítulo 28, versículo 6, vinde ver o lugar onde o puseram, sugere a posição desses lençóis que mostram
Jesus vivo. Em terceiro lugar, terceira mensagem especial é que o Senhor foi visto. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, no versículo 38 em diante, nós vamos encontrar esta palavra: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que começamos e bebemos com ele, melhor, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, a testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Deus o ressuscitou no terceiro dia. Deus o tirou da sepultura. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Sabemos, em primeiro lugar, de 10 aparecimentos do Cristo ressurreto. Primeiro ele aparece a Maria Madalena, depois ele aparece às mulheres que regressavam do sepulcro, depois ele aparece a Pedro, depois ele aparece no caminho de Emaús aos discípulos que estavam caminhando, depois ele aparece aos 10 reunidos no cenáculo, depois ele aparece a mais de 500 irmãos, depois ele aparece a Tiago, depois ele aparece a alguns discípulos, depois ele aparece para muitos no Monte das Oliveiras, e depois, mais tarde, ele aparece a Paulo como a um fora de tempo. Ele aparece em Damasco, ele encontra Paulo, e Lucas, em Atos dos Apóstolos, vai nos contar sobre esse Cristo ressurreto, esse Cristo vivo. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes não se ausentar de Jerusalém. Jesus vivo apareceu, ninguém foi enganado. Até comer com eles, ele comeu. Então, é algo tremendo. Ele aparece para mais de 500 irmãos. É importante, em quarto lugar, observarmos que os discípulos foram transformados. Isso para a igreja primitiva, isso para toda a história da igreja, isso para a nossa história, para o nosso tempo, para a nossa época, para o aqui e agora. O Cristo ressurreto, quando bate a porta do nosso coração e nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz, isso traz uma coisa tremenda para a vida de todos nós, a transformação. O bêbado caído, o mau marido,
o mau empresário, o usuário de drogas, o homem sem rumo, sem paz, sem razão de viver. Agora ele encontra o Cristo ressurreto e vivo, que o transforma, que o chama, que é o bom pastor, que nos traz razão de viver. Então, esse Cristo ressurreto traz para nós tudo aquilo que nós precisamos. Assim como ele apareceu para Pedro, ele aparece para nós. O sobrenatural de Deus não foi só para a igreja primitiva, o sobrenatural de Deus continua para todos nós. Os desiludidos desta vida, os sem perspectiva, sem razão de viver, encontrando o Cristo ressurreto, se curvam diante dele para dizer: Senhor Deus, Senhor meu, Deus meu, eu não posso viver sem ti, eu não posso continuar sem a tua graça salvadora, sem o teu amor transformador. Então, nós experimentamos como Pedro experimentou o poder do Espírito Santo para nos dar condição de testemunhar, de viver para a glória dEle, para o louvor dEle. Então nós encontramos esta palavra especial para as nossas vidas, desafiadoras para as nossas vidas. Não podemos deixar de andar com Ele, porque Ele é o nosso Cristo vivo. Com esse cântico que nós cantamos, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos vida nele. Porque Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Por isso, nós podemos viver vida transformada. Como Tiago, irmão do Senhor, em João capítulo 7, versículo 5, se transforma em líder da igreja em Jerusalém. É porque agora ele está vivendo na expectativa, na perspectiva, na comunhão, no relacionamento com o Cristo ressurreto e vivo. Paulo fala dele em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 7, dizendo: visto por mais de 500 irmãos em um só dia. E ele apresenta a Tiago e aos demais. Por isso, nesse dia tão especial, nós queremos lembrar que Ele está vivo e que Ele, vivo, presente, Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar no meio. E nós damos glórias a Deus, porque Ele está conosco. E porque Ele está conosco, faz toda a diferença na nossa vida. Foi a ressurreição que transformou o medo de Pedro em coragem, a dúvida de Tiago em fé. Foi a ressurreição que mudou o sábado em domingo, que mudou Saulo em Paulo, mudou a perseguição em pregação. O que ele fez no passado, ele continua fazendo. Foi a ressurreição que mudou a minha vida. Precisa ser a ressurreição que mude a sua vida, que mude as nossas vidas. E que nós não sigamos como muitos, fazendo seu Cristo, às vezes de madeira, como o Moisés, presbítero da igreja, ali na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais e Espírito Santo, bem nesse entroncamento dos 3 estados. Moisés
Antes era um santeiro, e ele fazia de madeira os cristos. E ele perguntou: pastor, o que eu faço? Eu já enganei tanta gente com um Cristo de madeira. Agora eu guardei esse último aqui de relíquia. Meu irmão, disse o pastor Naor, você tinha um Cristo morto, mas agora você tem uma lembrança de que esse Cristo morto, de madeira, de gesso, não faz nenhuma diferença para a sua vida, para a sua história. É apenas um testemunho de que você viveu enganado, iludido com o Cristo morto, e às vezes até mesmo carregou pelas ruas da sua cidade um andor com o Cristo morto. Mas hoje você encontrou o Cristo vivo, ressurreto e vivo, que agora trouxe paz, trouxe vida eterna para o seu coração. Isso faz toda a diferença. Continue, meu irmão, obedecendo ao novo Cristo que você encontrou, ao Cristo vivo. Sirva-o de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E fique com Ele. Deixe Ele falar à sua alma, falar ao seu coração, abençoar você. E nesta oportunidade eu quero convidar você a de hoje em diante não ter mais um Cristo morto, uma religião morta, mas um Cristo vivo, ressurreto, para viver para Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Ele não ficou na cruz, Ele não ficou na sepultura, Ele está vivo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Que o nome dEle seja glorificado agora e para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, e sobre o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar.